aula de hoje nós vamos começar a falar sobre a farmacocinética. Coloquei duas frases, uma de Voltaire e outra de Platão, para a gente pensar um pouco. Devemos julgar um homem mais pelas suas perguntas que pelas suas respostas. Voltaire. A coisa mais indispensável a um homem é reconhecer o uso que deve fazer do próprio conhecimento, diz Platão. Começando na farmacocinética, se a gente for fazer um resumo de toda ela, a farmacocinética, como o próprio nome diz, ela estuda o movimento do fármaco no organismo, desde a porta de entrada dele para o organismo, que é através da via de administração, até a saída dele do organismo. Então, a farmacocinética ela vai literalmente estudar cada um desses passos. E nós vamos iniciar, então, pela absorção, já que as vias de administração, vocês já tiveram essa parte da matéria em outra disciplina. Bom, as vias de administração mais comuns que nós temos, o uso delas, é a via oral, fora do hospital, e a via endovenosa na emergência. Nós vamos relacionar essas duas vias, principalmente durante o estudo da farmacocinética, mas vamos recordar um pouco do que vocês já viram a respeito das diferentes vias de administração. Para quem não teve via de administração em outra disciplina, vou fazer uma aula só sobre vias de administração. Bom, a droga foi então administrada, vamos supor, por via oral, ela chega então no estômago e, chegando lá, nós ainda não temos o efeito farmacológico acontecendo na maioria das vezes. A droga, para poder fazer efeito, então, ela precisa ser transferida do local onde ela foi administrada até a corrente sanguínea. Essa transferência da droga do local onde foi administrado para a corrente sanguínea é que denominamos absorção. Nós vamos então perceber que existem vários fatores que podem interferir na absorção das drogas. Alguns deles diz respeito ao próprio fármaco, a forma que esse princípio ativo foi elaborada numa indústria farmacêutica para ser então viabilizado o seu uso pelo paciente. Bom, as formas farmacêuticas de maneira geral, elas podem ser sólidas, líquidas, gasosas e nós temos as principais formas utilizadas por via oral, a forma sólida, a semissólida e a forma líquida. Bom, essa forma farmacêutica, então, algumas características do fármaco, dessa forma farmacêutica, vão estar favorecendo ou desfavorecendo a absorção. Bom, primeira coisa, se a gente estiver pensando numa forma farmacêutica sólida como um comprimido, nós precisamos, para que ele sofra o processo de absorção, que ele se desintegre no trato gastrointestinal, que se solubilize nos líquidos e, consequentemente, que a partir daí ele então consiga transpor as membranas até cair na corrente sanguínea. Bom, considerando, além da forma farmacêutica, como se é sólida, se é líquida, o tamanho do princípio ativo, suas características químicas, seu coeficiente de difusão, nós podemos pensar que um outro ponto de vista, ou seja, o ponto de vista que foca a membrana, também vai interferir no processo de absorção. Em relação à membrana, a gente pode pensar na espessura da membrana. Quanto mais tênue for essa membrana, quanto menos espessa ela for, mais facilmente nós vamos ter a droga atravessando essa membrana, a área da membrana, as características em termos de poro da membrana, de coeficiente de difusão da substância através da membrana.
Tudo isso vai estar influenciando na absorção dos fármacos. Além disso, a diferença de concentração entre o local onde a droga foi administrada e a corrente sanguínea também vai influenciar na velocidade de absorção. Nós podemos ver isso através da lei de Fick. A lei de Fick mostra que a velocidade de absorção através das membranas celulares, ela vai depender do coeficiente de partição óleo-água do princípio ativo, ou seja, da lipossolubilidade, do grau de lipossolubilidade da substância, do coeficiente de difusão que esse princípio ativo tem através da membrana, da superfície de contato da membrana, ou seja, a área da membrana, da diferença de concentração entre a quantidade de droga no sangue no local onde ela foi administrada e a espessura da membrana. Então, nós vemos que as características tanto do fármaco quanto da membrana vão estar influenciando no transporte do princípio ativo através das membranas. Considerando, então, a área da membrana, como nós falamos, nós vamos poder entender que no trato gastrointestinal, estômago e intestino, o intestino ele tem uma área muito maior e, consequentemente, a maior parte das drogas vai ter a sua absorção predominantemente acontecendo no intestino. Quando a gente vê esse slide aqui, nós podemos ver que, em função do tamanho do princípio ativo, das suas características químicas, a gente vai ter essa substância passando mais facilmente através da membrana. Moléculas com um tamanho maior, com um peso molecular maior, com uma polaridade maior, tendem a não atravessar facilmente através da membrana, assim como substâncias carregadas, ionizadas e os aminoácidos. A mesma coisa nós vemos neste outro slide, mostrando as propriedades físicas e químicas que vão determinar o transporte das substâncias através da membrana celular. Então, a primeira coisa que a droga tem que fazer para gerar o efeito farmacológico é sair do local onde ela foi administrada e chegar até a corrente sanguínea. Então, o primeiro passo é romper, então, as barreiras, atravessar essas barreiras e cair na corrente sanguínea. A partir da corrente sanguínea, esse princípio ativo, então, pode alcançar o interstício, o meio intracelular, encontrar, então, o alvo de ação e gerar o efeito farmacológico. Uma outra característica importante que interfere no processo de absorção das substâncias é o seu caráter. A maior parte das drogas, elas são ácidos ou bases fracas. Considerando isso, o que a gente percebe é que a absorção vai sofrer uma influência significativa do pH, já que o pH pode fazer com que o princípio ativo fique predominantemente ou na forma não ionizada ou na forma ionizada. Quando a gente pega substâncias com caráter ácido, e eu vou considerar aqui, então, uma substância com caráter ácido, eu vou chamá-la de HA. Uma substância, então, com caráter ácido, não é? HA, um ácido fraco, uma droga ácido fraco, ela vai, dependendo do pH em que ela está, ela vai predominantemente estar no estado ionizado ou estará no estado não ionizado. Vai depender do pH do meio. Então, o que nós percebemos é o seguinte: quando a gente pega uma droga ácida
e colocamos essa droga ácida em meio ácido, o que nós teremos será uma predominância da forma não ionizada. Então, ácido em meio ácido, o que nós temos? Nós temos uma predominância da forma não ionizada. Pouca droga vai ficar no estado ionizado. Então, quando eu considero o meio ácido, a droga ácido em meio ácido predomina a forma não ionizada, e a forma não ionizada é a forma mais facilmente absorvida. Quando a gente pensa na droga básica, que eu vou chamar de HB, o que nós vamos perceber é que essa droga básica, quando colocada em meio ácido, o que nós teremos? Nós teremos, então, a dissociação predominante. Então, eu terei essa droga predominando na forma ionizada, o que vai fazer, então, com que nós tenhamos uma absorção reduzida dessa droga. Então, quando nós estamos falando de droga alcalina, essa droga alcalina em meio ácido vai ter um predomínio da forma ionizada e pouca droga na forma não ionizada, o que vai fazer com que a absorção dela seja reduzida. Então, nós precisamos, para ter uma absorção significativa do princípio ativo, que ele esteja no pH adequado, aonde vai haver um predomínio da forma não ionizada. Por quê? Porque a forma não ionizada é que é a forma mais facilmente absorvível. Bom, então nós já vimos que o medicamento ele foi administrado, a partir da administração, se a gente utilizou a via oral, esse medicamento, então, ele chegou até o trato gastrointestinal, sofreu, então, o processo de absorção para poder, então, chegar até a corrente sanguínea. Caso tenhamos usado a via endovenosa, como a via endovenosa eu tenho o medicamento sendo injetado diretamente na circulação, a via endovenosa não tem absorção. Dessa forma, tanto a via endovenosa quanto a via intraarterial são vias que não sofrem absorção e nós temos, então, a quantidade de droga administrada chegando em sua totalidade na circulação sanguínea. Enquanto que na via oral, eu tenho a droga ficando em parte ionizada e desta maneira a quantidade absorvida não vai ser a quantidade administrada. O que nós podemos ter em mente é que quando nós estamos utilizando um medicamento e esse medicamento ele tem uma dosagem de, por exemplo, 500 miligramas, a gente sabe que esses 500 miligramas não chegarão até a corrente sanguínea, porque parte vai ser perdido no trato gastrointestinal
a partir da ionização, da interação com alimentos, mas a quantidade de fármaco que chega na corrente sanguínea é suficiente para continuar o seu percurso, encontrar o tecido e gerar o efeito farmacológico. Por quê? Porque os testes feitos pela indústria farmacêutica nos garantem essa quantidade sendo a necessária para gerar o efeito farmacológico que foi proposto para a droga. Na próxima aula, nós vamos ver a distribuição do fármaco. Mas vamos pensar agora nessa questão que eu falei. A droga chegou à corrente sistêmica, quanto de droga chegou à corrente sistêmica? A quantidade de droga que chega à corrente sistêmica, que chega à corrente sanguínea e que vai ser distribuída e alcançar o tecido onde eu tenho o alvo de ação da droga, essa quantidade é denominada de biodisponibilidade. Então, biodisponibilidade é a quantidade de droga que chega até a corrente sanguínea e que está disponível para interagir com o alvo e gerar o efeito farmacológico. Vamos pensar então em quais seriam os possíveis interferentes da biodisponibilidade. Alguns nós já falamos, são os mesmos que vão interferir na absorção. Por quê? Se eu tiver uma redução na absorção, consequentemente a quantidade de sangue de droga que chega na corrente sanguínea vai ser reduzida. Outro fator que interfere na biodisponibilidade da droga, ou seja, na quantidade de droga que chega à corrente sanguínea, é o chamado efeito ou metabolismo de primeira passagem. Vou explicar para vocês o que é esse efeito ou metabolismo de primeira passagem. Bom, quando a gente utiliza a via oral, o que acontece? A droga vai, então, ser absorvida no trato gastrointestinal. Parte dela pode sofrer absorção no estômago, mas como nós já vimos, a maior parte da droga vai ser absorvida no intestino. Alcançando então o intestino, essa droga é absorvida, cai na corrente sanguínea e a corrente sanguínea ali no sistema entérico, ela vai tender a caminhar para o fígado. Considerando que o fígado ele é rico em sistemas enzimáticos, eu tenho então enzimas que podem atuar sobre determinados fármacos e conseguem interagir com esses fármacos, metabolizando parte dessa droga que chegou à corrente sanguínea e que passou pelo fígado, tornando então essa droga com a qual essas enzimas interagiram em metabólito inativo, mais hidrossolúvel, mais facilmente excretado. Essa droga, então, que foi alterada e perdeu sua atividade ao passar pelo fígado e sofrer a reação de enzimas hepáticas, essa droga que ficou inativada, ela não vai mais conseguir interagir com o receptor e gerar um efeito farmacológico. Por quê? Porque ela sofreu o que nós chamamos de efeito de primeira passagem. Então, o que é o efeito de primeira passagem? É quando a droga, ao ser utilizada por via oral ou por via retal, ela alcança a circulação e passa pelo fígado antes de ser distribuída para os demais tecidos e alcançar o alvo de ação. Ao passar pelo sistema hepático, pelo fígado, ela sofre a ação de enzimas, parte dessa droga. Então, ao sofrer essa ação das enzimas, ela é transformada em metabólito inativo e
esse metabólito pode ser excretado ou circular pelo restante do organismo, mas por ter sido inativado, ele não consegue mais interagir com o alvo e gerar efeito farmacológico. Nem toda droga sofre efeito de primeira passagem. Algumas drogas, ao passarem pelo fígado, parte delas é metabolizada, não alterando sua atividade farmacológica. Algumas podem ter sua atividade reduzida ou até mesmo aumentada. Já no caso de drogas que usamos na forma inativa, ao passarem pelo fígado, ela pode ser alterada e se transformar em droga ativa. Esse tipo de droga nós chamamos de prodroga. Bom, essas duas figuras aqui nos mostram a curva de concentração plasmática por tempo, que mostra a biodisponibilidade de um fármaco administrado por via oral e o mesmo fármaco administrado por via endovenosa. A primeira pergunta que eu poderia fazer para vocês é: como vocês identificam que esse gráfico é um gráfico de via endovenosa e esse de via oral? Presta atenção. Esse gráfico aqui, ele tem no tempo zero o pico máximo de concentração. Isso só acontece quando a gente consegue colocar a droga diretamente na corrente sanguínea. Então, essa é a administração endovenosa por esse motivo. Nós não temos a fase de absorção sendo mostrada no gráfico. Já nesse gráfico aqui de via oral, a gente vê que essa fase aqui, onde começa a acontecer o aumento da concentração plasmática da droga, é a fase de absorção. O pico de concentração máxima, ele é alcançado, então, um tempo após a administração, e depois que alcançamos o pico máximo de concentração, que é o momento em que eu tenho a absorção e a distribuição e excreção da droga entrando em equilíbrio, a partir desse momento, a gente começa a ver que a absorção já foi completa e que a concentração plasmática tende a reduzir porque a droga está indo para os tecidos e está sendo eliminada. Nesse gráfico, a área toda rosada aqui, ela é chamada de área sob a curva. E o cálculo da área sob a curva, ele traz para a gente a biodisponibilidade da droga. NPE é nível plasmático efetivo e CMT é concentração mínima tóxica. Bom, o que mais nós podemos ver aqui neste gráfico? Nós podemos ver que para o nível plasmático efetivo ser atingido, nós precisamos que a absorção aconteça até uma determinada concentração plasmática da droga. A partir desta concentração, nós começamos a ver, a perceber o efeito farmacológico da droga. No gráfico seguinte, eu só separei e mostro para vocês a curva, então, da via oral separadamente, e essa curva relaciona uma única dose de medicamento por via oral. A mesma coisa, a mesma droga, só que agora a concentração plasmática em relação ao tempo para uma única dose por via endovenosa da droga. Quando nós utilizamos uma droga de forma contínua, a gente tende a fazer o quê? A gente tende a usar a medicação de maneira que, após a droga estar alcançando níveis abaixo
do nível plasmático efetivo na corrente sanguínea, nós tenhamos que administrar uma nova dose. Para quê? Para que nós mantenhamos sempre a concentração plasmática dentro de um nível terapêutico. Dessa forma, é determinada a posologia. Ela leva em consideração a biodisponibilidade, a taxa de absorção e de excreção da droga, e dessa maneira a gente pode determinar a posologia. Caso o paciente esqueça de tomar uma ou mais doses, o que vai acontecer é que eu vou ter esse nível plasmático sendo reduzido e podendo chegar a níveis abaixo do nível plasmático efetivo, ficando então nesses momentos o paciente sem a cobertura do tratamento medicamentoso. Então, nós vimos que a droga foi administrada, sofreu o processo de absorção, chegou determinada quantidade de droga na corrente sanguínea. Essa droga, então, que atingiu a corrente sanguínea, vai agora ser distribuída para os diversos tecidos e vai, então, alcançar o alvo de ação para gerar o efeito farmacológico. Quando a gente pensa, então, na absorção dos fármacos, uma coisa importante é a gente ter certeza de que esse fármaco é de boa qualidade e de que ele vai conseguir gerar uma biodisponibilidade capaz de gerar o tratamento, seja para a cura, seja para o controle da doença. Nós temos no mercado 3 tipos de medicamentos. O medicamento de referência ou inovador, que foi aquele alvo de estudo da indústria farmacêutica. Nós temos o medicamento genérico, que é aquele que vai fazer o mesmo efeito que o medicamento de referência faz. Ele é uma cópia o mais exato possível deste medicamento de referência, e o similar, que é um medicamento semelhante ao de referência e que todos necessitam de mostrar que eles conseguem gerar o mesmo efeito que o medicamento de referência que eles copiam. Essa forma de mostrar que eles conseguem gerar o efeito de maneira semelhante ao medicamento de referência é através dos testes de bioequivalência e de biodisponibilidade. Então, esses testes, eles vão garantir que 2 fármacos, o de referência e o genérico, ou o de referência e o similar, eles contêm o mesmo princípio ativo, a mesma concentração, e que, usado da forma recomendada, eles vão gerar o mesmo efeito que o medicamento de referência consegue gerar.